Olá galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Programa Aprender e Fazer Juntos, segundo ano da matemática. Esse é o nosso primeiro módulo. Nosso primeiro módulo é números. E a aula é números no dia a dia. Vamos lá? Vamos ver como é que é isso? Então vamos. Eu sou o professor Ivan Emídio e vou ajudar vocês nessa jornada rumo ao conhecimento, ok? Então vamos ver aqui, vamos entender um pouco o que são os números no dia a dia. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês que a função dos números são 4. Quantificar é para me contar 1, 2, 3, 4, ou contar quantidade de dinheiro, ou contar quantidade de promoções, é para contar, tá? É quantificar, né? E identificar coisas, objetos, também é uma da função dos números. Eu identifico um número de um telefone, eu identifico o número de uma casa, o número de um documento, o número de várias coisas. Os números servem também para identificar. Vamos ver o exemplo de cada coisa aqui na próxima apresentação, tá bom? Também serve para ordenar. Eu ordeno os números como 1º de setembro, 2º, num calendário. Eu ordeno os números numa partida de futebol. O time tal ganhou em primeiro lugar, o outro ganhou em segundo. Eu ordeno num torneio de natação, futevôlei e entre outros esportes, ou então até mesmo dias da semana, dias do ano. O ordenar é para pôr ordem, até mesmo o ano de vocês. Por exemplo, vocês estão no 2º ano, né, do ensino fundamental. Aí no próximo ano vocês vão passar para o 3º, 4º. Então, quando o número principalmente vier acompanhado com um Ozinho aqui ou com um A, ele é apontado como ordenar, tá bom? E também nós temos também a função medir. Os números têm a função de medir altura, distância, peso. Para vocês entenderem melhor, eu vou estar passando para a nossa próxima apresentação aqui, nossa próxima cena, né? Vamos falar assim, e vocês vão entender. Por exemplo, esse número aí, esse exemplo dessa figura que apareceu aqui para gente, ele está apresentando o quê? Ele está apresentando ordem. Está dizendo que o material que tem dentro desse objeto é um material do 5º ano da matemática. Entendeu? Isso é a função dos números. Cada um aponta para uma determinada função. Nesse caso, ordenar. Vamos agora ver aqui, ó, 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos. Nesse caso, o número assume a função de quantificar, quantidade, contar. Então é quantidade. Quanto eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 35 mais 5, eu tenho 40, eu tenho 46 centavos. Uma moeda de 5, uma moeda de 1, uma de 10 e uma de 25. Juntando elas, né, eu tenho o número de 41 centavos. Então eu quantifiquei, ok? Agora também vamos mostrar as notas que vocês tanto conhecem no dia a dia. Aqui também tem a função de quantificar. Aqui é uma nota de R$2, aqui é uma nota de R$5, aqui é uma nota de R$10. Somadas, elas dão R$17. Então, eu fiz uma contagem, eu quantifiquei, ok? Agora vamos para mais um exemplo. Aqui é um exemplo de números de telefone. Esses exemplos aqui são exemplos chamados de código, são exemplos chamados de identificação. Quando tem número para poder sinalizar alguma coisa ou identificar um objeto, como no caso aqui, identificar um número de um estabelecimento, esses números são, na matemática, eles são definidos como código. Um código, uma identificação, tá ok? Vamos para o próximo exemplo aqui que a gente tem. Também, identificação. Eu identifico um documento. Ali tem um número daquela pessoa. Todos nós temos um número de identificação. É um código, ok? Vamos para mais um. Esse aí já é o código já assim, bem claro. Ele é chamado até de código de barras. A leitura desses números aqui, dessas barrinhas todas aqui, ela é a leitura de um número que
é esse número aqui. É muitas barrinhas, não é preciso você contar. Elas têm aqui dentro delas uma identificação que é esse número, ok? Vamos para mais um exemplo. Por exemplo, a maioria dos brasileiros tem um CPF. É um código, é uma identificação, é um documento de identificação. E mais na matemática, na parte de a gente aprender a função dos números, ele é considerado um código, ok? Aqui também, olha aqui embaixo, ó, o código de barra nessa conta de luz. A maioria das nossas contas que vai para casa dos nossos papais, da nossa família, eles são códigos chamados de código de barra. Vem na conta de telefone, vem na conta de luz, vem na conta de água, tudo considerado códigos, ok? Agora vamos ver outro, que é o último agora, que é a função de medir. Aqui está dizendo, ó, placa, atenção, 30 km por hora. Quando eu falo 30 km por hora, eu estou medindo. Eu estou dizendo que é 30 km por hora. 30 km é um estado de medida. Eu estou medindo. Então aqui ele tem a função de medir, ok? Mais uma placa. Aqui, suponhamos que eu esteja num ponto e estou querendo chegar em Vassouras, ou em Paraíba do Sul, ou em Três Rios. Suponhamos que eu estou aqui no Rio de Janeiro. Aí eu passo por essa placa, ele está indicando para mim que Vassouras, eu ainda falta 5 km para me chegar. Quer dizer, eu tenho 5 km de distância, foi medido por alguém, e aí eu tenho 5 km ainda para chegar do ponto onde eu estou. Mas eu não quero ir para Vassouras, eu quero ir para Paraíba do Sul. Então, na verdade, ainda falta 57 quilômetros até eu chegar em Paraíba do Sul. Da onde eu estou aonde eu quero chegar, ainda faltam 57 quilômetros. Não, mas então não, eu vou para mais longe um pouquinho, quero ir em Três Rios, 64 quilômetros. Então, eu ainda tenho mais 64 quilômetros para percorrer de carro ou de bicicleta ou a pé. É uma loucura, né, fazer isso a pé ou de bicicleta, mas é isso que aponta. Então, as funções dos números, para a gente poder fazer um resumo, ela tem função de ordenar, quantificar, identificar ou código, tá? E também medir, ok? Essas são as funções dos números. E no dia a dia, você vê todos esses números, seja na escola, seja na rua, ou até na própria escola, ou na sua casa, você vê os números representados em moedas, em notas, valor monetário, tá ok? E também, muitas das vezes, você passa por uma placa na rua e você vê essa numeração, que é chamada um código, uma identificação. Então, ficou claro para vocês? Então, vamos avançar e vamos para a próxima aula. Mas eu quero fazer um pedido a vocês. Não deixem de se inscrever no canal, dê um likezinho lá, ativa o sininho para que você não perca as próximas aulas que a gente vai ministrar aqui para vocês, tá bom? No mais, muito obrigado e eu te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau. Um grande abraço.